Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler do verso 36 até o verso 53. Lucas 24, 36 a 56. 53. Diz assim a palavra de Deus. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, eficaz, poderosa. Nós acabamos de lê-la, Senhor, o texto inspirado da Tua palavra, e rogamos agora, Deus, que o Senhor nos fale através dela. Que a mensagem, ó Deus, tenha vindo e venha do Senhor para abençoar a Tua igreja, para abençoar aqueles que a ouvirem e para renovar as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Pai. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, Pai. E, ó Deus, dá-nos a capacitação para também obedecer aquilo que o Senhor tem nos determinado. Abençoa-nos, ó Pai, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na última mensagem que eu preguei aqui, eu chamei atenção para aquela famosa pergunta de Pôncio Pilatos: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E essa pergunta tem ecoado através dos milênios, né, e tem chegado até nós nos nossos dias. E na verdade, irmãos, cada pessoa que já viveu, que vive, que viverá nesse mundo, tem que responder a esta pergunta, porque ela é vital para o destino eterno de cada um. É uma pergunta que se coloca diante de todos nós. O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Atos, capítulo 5, verso 31, diz que Deus, com seu poder, Ele exaltou Jesus como príncipe e salvador,
a fim de conceder ao povo eleito o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus fez de Jesus crucificado o Senhor Redentor, o Senhor de todo o universo. Nessa semana que se passou, a Igreja Católica Romana iniciou no dia 17 a sua campanha da fraternidade, que acontece todo ano no período chamado Quaresma. Este ano, o texto base dessa campanha foi preparado por uma pastora luterana, feminista, defensora das ideologias esquerdistas, antibíblicas. E isso causou uma grande confusão dentro da Igreja Romana e uma rejeição muito grande a esse texto, ao ponto de muitos bispos não aceitarem esse texto da campanha. Aqui mesmo, o arcebispo de Juiz de Fora rejeitou o texto para que não seja usado nessa região, na sua diocese. Mas, por outro lado, nós vemos muitos cristãos evangélicos, chamados progressistas, apoiando, aplaudindo esse texto. E alguém pode perguntar, por que o pastor está citando isso? O que isso tem a ver? Isso é para ilustrar, irmãos, o que muitos que se chamam cristãos estão fazendo com Jesus, chamado Cristo. Estão deturpando de modo completo, de modo absoluto, a obra de Jesus, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus. Na verdade, Jesus tem deixado de ser o centro da adoração, do culto, da vida pessoal de muitas pessoas que se dizem cristãs. E no lugar de Jesus tem sido colocado o ser humano, com todos os seus pecados. E ele tem se tornado o alvo, o objeto a ser cultuado e ser apoiado em todos os seus comportamentos pecaminosos, que afrontam diretamente o ensino de Jesus, aquele que está registrado na Bíblia Sagrada. E ai daqueles que ousarem discordar destes comportamentos e destas ideias. O cerco contra os cristãos, irmãos, que creem na Bíblia como a palavra de Deus inerrante, infalível e suficiente para levar o pecador arrependido a Cristo, está crescendo a cada dia em todo mundo e está se tornando mais forte a cada dia, mais ameaçadora. Esse é o momento de abrirmos os olhos para tudo isso, porque Jesus disse no seu sermão profético: vejam que vocês não sejam enganados. Foi muito claro o alerta de Jesus. As últimas decisões tomadas no nosso país pelas lideranças políticas, judiciais, mostram o que vem por aí. Não estou aqui defendendo lado nenhum, ideologia nenhuma, mas o meu objetivo aqui é alertar que em breve, talvez mais rápido do que a gente possa imaginar, nós cristãos seremos silenciados por pregar um evangelho bíblico, por denunciar o pecado, por defender os valores éticos e morais e as doutrinas bíblicas, que são contrários às ideologias
dominantes no nosso mundo, de origem demoníaca, mas que prevalecem e que ameaçam os cristãos bíblicos. E já tem acontecido isso em diversos lugares da terra. E não tenha ilusões, vai chegar até nós. Seremos os próximos a serem silenciados, não duvide. Por exemplo, um exemplo só. Na Inglaterra agora é proibido dizer leite materno. Você tem que dizer leite humano. Isso é lei. Porque muita mãe, que pode ser um homem, não pode dar leite materno. Então, tem que se respeitar. É um exemplo, irmãos, do que está acontecendo nesse mundo. Contra a palavra de Deus. E em breve, a pregação da palavra de Deus, condenando o pecado, condenando comportamentos antibíblicos, pecaminosos, vai ser taxado de discurso de ódio. E você levantar a sua voz contra qualquer coisa defendida hoje. E isso já está valendo em alguns lugares. Por condenar o pecado que afronta o Deus Santo, que não pode ser admitido dentro do povo de Deus, seremos condenados por discurso de ódio. A hora da separação entre o joio e o trigo está chegando. A pandemia é apenas um começo. Por isso eu digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está lhe falando. Por isso eu quero tratar nessa noite do tema, sendo um cristão autêntico hoje. O que diferencia um cristão verdadeiro, bíblico, dos incrédulos, ou de cristãos que estão dentro da igreja? O que diferencia? Primeira coisa que eu quero destacar aqui, enfatizar, não está diretamente ligada no texto que nós lemos, mas é algo que Jesus enfatizou e deixou bem claro para os seus discípulos. Está registrado em Mateus, capítulo 22, do verso 36 ao verso 40, onde Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos da lei. Diz assim a palavra: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui está, irmãos, portanto, a grande diferença entre um crente autêntico e o incrédulo, mesmo que ele esteja dentro da igreja. Deus ocupa o primeiro lugar na vida de um crente autêntico. Para um cristão verdadeiro, os direitos de Deus estão acima dos direitos humanos. Opa! Cuidado com essa frase aí, viu? Os direitos de Deus estão acima dos direitos humanos. Sem dúvida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU no final dos anos 40, 1940,
foi um grande avanço para a humanidade. Sem dúvida nenhuma. Porque ela defende a igualdade entre todos os seres humanos, independente da raça, da religião, da crença. E é isso que a Bíblia ensina, já desde o início. Todos nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Mas o problema é que nesses últimos 60 anos, aconteceu uma inversão de valores e de prioridades na agenda humanista. Os direitos do Deus Criador foram desprezados ao ponto de não mais considerarem Deus como o Criador de todo o universo, como Senhor soberano, absoluto, sobre todas as coisas. Dizem que o mundo visível e invisível é fruto de uma grande explosão do nada e que deu origem a nós, seres humanos que estamos aqui hoje. Ou seja, Deus foi tirado da sua criação. A tentativa de tornar Deus inexistente. E o ser humano, então, se torna o ser supremo do universo. Se torna a medida de todas as coisas, tendo todos os direitos de ser o que ele quiser ser, mesmo que isso contrarie a sua própria natureza, a natureza do seu ser, que contrarie o seu corpo, a sua biologia, a sua psicologia. E quem não concordar com isso, vai sofrer as consequências. Portanto, irmãos, um cristão autêntico, ele não concorda de modo nenhum com as ideologias dominantes na nossa sociedade. A sua fidelidade e o seu amor primeiro são a Deus, Criador do céu e da terra. A esse Deus que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, não é qualquer Deus. E que morreu numa cruz no seu lugar e que venceu a morte. Depois disso, é que vem o amor ao próximo, como a nós mesmos. Como eu já disse, como cristãos, nós somos chamados a amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Padrão mais alto que nós temos e somos capazes de fazer. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, o cristão autêntico, ele coloca os direitos de Deus revelados na Escritura Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, acima de tudo mais nesse universo, que é criado e mantido pelo seu poder. Um poder que está acima de todas as coisas incontestáveis. Romanos 1, 18 a 23, vai dizer justamente isso. Que o ser humano, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento das coisas que foram criadas, tendo conhecimento do poder de Deus revelado na natureza, revelado na sua criação, visível e invisível, o ser humano tem se tornado louco, porque não tem seguido dessa maneira, mas tem colocado tantas coisas no lugar desse Deus Criador. Confere nesse texto de Romanos 1, 18 a 23, você verá justamente isso. E o texto vai dizer, tais pessoas são indesculpáveis pelo seu comportamento, porque desprezaram
a Deus e passaram a adorar animais, quadrúpedes, outros seres humanos e outras coisas mais. São indesculpáveis diante de Deus. Por isso, irmãos, quando Deus castiga essa humanidade, Ele está agindo dentro do seu direito, do seu poder, porque Ele quer ver o homem se arrependendo e se voltando para Ele. Mas amar a Deus, então, significa temer a este Deus, significa respeitar e obedecer os mandamentos desse Deus. Amar a Deus significa adorá-lo como Criador e Senhor de todo o universo, visível e invisível. É dar a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Por isso, irmãos, prestar culto a Deus é uma prioridade, e exagerando, a prioridade máxima na vida de um cristão autêntico, independente das circunstâncias, mesmo no meio de uma pandemia avassaladora como a nossa, ou da perseguição mais severa, o cristão é chamado a prestar culto a Deus, em espírito e em verdade, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo ponto que eu quero enfatizar e que distingue o cristão autêntico é a sua aceitação completa, absoluta da Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, como a sua única regra de fé e de prática. Isso distingue um cristão verdadeiro. A sua vida é pautada, a sua crença é pautada naquilo que o Deus revelou na palavra, e não naquilo que tem saído da cabeça das pessoas pecadoras. E o texto que nós lemos agora, voltando para ele, mostra a importância que Jesus dava às Escrituras do Antigo Testamento. O texto imediatamente anterior ao que nós lemos, mostra Jesus naquele caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos. E os discípulos depois, quando voltaram para contar a novidade lá para os apóstolos que estavam reunidos, no versículo 32, pode aí conferir na sua Bíblia, eles dizem, olha, os nossos corações ardiam, queimavam, quando ele nos expunha, o quê? As Escrituras. As Escrituras. Jesus expunha, né, de uma maneira tão poderosa que o coração aquecia. E os discípulos reconheceram isso. Mas no versículo 25, Jesus repreende aqueles discípulos, porque não criam, e não atentavam para aquilo que a Escritura revelava a respeito dele. No versículo 25, a NVI traduz, né, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. E o que Jesus faz então com aqueles discípulos? Versículo 27, diz que começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, irmãos. Vejam a importância que Jesus dava à Escritura Sagrada, à exposição da Escritura, à pregação dessa palavra. E como tem sido negligenciado. E como as pessoas têm preferido ouvir tantas coisas e deixar de ouvir a palavra de Deus. E tantos pregadores, em vez de pregar a palavra, pregando tantas coisas terríveis.
E quando Jesus, então, está lá, encontra com seus discípulos, ele, aí nos versículos 44 até o 46, ele diz, olha, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Veja, irmãos, como Jesus não se afastou da Escritura para explicar aquele momento que os discípulos estavam meio passados, não conseguiam acreditar na sua ressurreição, tinham dificuldade. Você nota que Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não fez nenhuma coisa extraordinária, porque ele poderia simplesmente ter feito alguma coisa extraordinária ali para os discípulos crerem. Mas pelo contrário, ele, vamos dizer, ele não abriu, né, mas sabia de cor, né? Expôs as Escrituras, porque a Escritura é que tem que nos convencer, é que tem que sustentar a nossa fé, é aquilo que está revelado. Por isso nós estamos dando ênfase a isso. Porque o dia que um cristão deixa de crer na Bíblia como a palavra de Deus, as coisas complicam, desandam. O fim não é bom. Veja um exemplo de Jesus. Poderia ter feito alguma coisa extraordinária, milagre, algo notável, mas ele abre o entendimento, versículo 45, para que eles compreendessem as Escrituras. Essa é a bênção de Jesus. Dá a nós a capacidade de entender as Escrituras e obedecê-las. É coisa maravilhosa, né? Eu fico imaginando, depois que estava pensando aqui na preparação do sermão, né? Por que Jesus, depois que ressuscitou, não apareceu lá em Jerusalém, ressurreto? Fez um monte de milagre lá diante dos governadores, dos sacerdotes, de coisa. Já pensou como é que o cristianismo teria explodido ali? Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Deus pegou uma turminha lá, medrosa, escondida, encheu-os com o poder do Espírito Santo e com todas as dificuldades, sem se afastar da palavra, o cristianismo chegou até nós, 2000 anos depois. Só o poder de Deus é capaz de fazer algo tão extraordinário. Por isso, irmãos, o cristão autêntico hoje, ele jamais se afasta das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. São a palavra de Deus, final, autoritativa sobre a vida e sobre os seus valores. Por isso, irmãos, não se deixe enganar por ideologias ou filosofias vãs, criadas por mentes corrompidas pelo pecado. Ideologias que idolatram o ser humano. Ideologias que aceitam, aprovam e incentivam todo comportamento contrário à palavra de Deus. Romanos 1:32 traz uma advertência muito séria a todas as pessoas. E mostra que ninguém é inocente. Porque diz o apóstolo, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Retrato perfeito do nosso mundo. Retrato perfeito. Sabem que estão errados. Sabem que estão contrariando Deus. Mas não apenas continuam no seu pecado, mas aplaudem. Acham lindo, bonito.
cristão autêntico, irmão, sabe que as armas da sua luta lhe foram dadas por Deus e são poderosas nele para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preguei sobre isso há pouco tempo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. O Senhor tem dado à sua igreja arma poderosa, a pregação, a oração, o amor, que destrói fortalezas e leva um pecador a Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, viver sob a direção da palavra de Deus, sem se afastar dela. E são características de um cristão autêntico. E a terceiro e último ponto que distingue um cristão verdadeiro é a sua obediência à ordem do Senhor ressurreto. No versículo 44, Jesus diz que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E no Pentecoste, essa promessa se cumpriu. A mentalidade dominante, irmãos, em muitos círculos chamados cristãos nos nossos dias, é que a igreja tem que se envolver com a política partidária, com a questão social, com a defesa das minorias oprimidas, seja lá isso que for, e que deve rejeitar completamente a defesa de qualquer posicionamento considerado por este mundo como retrógrado, fundamentalista, patriarcal e outras coisas mais. Daí a rejeição da mensagem bíblica e a proclamação da mensagem, né? Jesus é amor e aceita qualquer tipo de comportamento, desde que seja baseado no amor. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. As pessoas desconhecem completamente o que a Bíblia, o que Jesus ensinou, o exemplo que Ele deixou para nós. E o verso 47 mostra, então, de uma forma muito clara, a mensagem, a obra e o dever do cristão, da igreja. Qual é a missão que Jesus deixou para a sua igreja? Que em seu nome se pregasse, se pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E como o diabo tem tentado a igreja para não fazer isso. É isso que nós somos chamados a fazer. Podem falar o que quiserem, mas está escrito. Naquela última conversa de Jesus com os seus discípulos, Ele diz: olha, eu estou enviando vocês, ide pregar o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. E essa frase, né? Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecadores a todas as nações, cada ponto dessa frase dá um sermão completo. Pregar. O que é isso? É anunciar a alto e bom som o Evangelho da graça de Deus. É não se acovardar, não se intimidar diante de perseguições ou de ameaças, de zombarias, de desprezo. Só prega esse negócio de Bíblia, só fala em salvação, em perdição. Tem que se envolver ali, naquilo ali. Porque só este Evangelho pode levar um pecador à vida eterna. E o diabo não quer que isso aconteça com as pessoas.
E as pessoas então ficam tão preocupadas com as coisas aqui, que não ouvem. Por isso a nossa missão, nós como pastores, é pregar, anunciar, porque a palavra de Deus é poderosa. E pregar em seu nome. Aqui que eu acho maravilhoso, né? O nome de Jesus é o nome mais poderoso deste universo. Filipenses diz que diante deste nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome mais poderoso. Podemos dizer, como dizem, nesse nome tem poder. E hoje, irmãos, ensinar a doutrina bíblica em nome de Jesus é a mais revolucionária e subversiva ação no mundo de hoje. Sempre foi. Mas nesses tempos que estamos vivendo se torna ainda mais. Pregar o nome de Jesus, anunciar o nome de Jesus, o vencedor da morte, é a ação mais revolucionária e subversiva nesse mundo. Mais uma vez, por isso, Satanás tenta impedir que isso aconteça. Mas os crentes fiéis, o crente autêntico, prega essa palavra a tempo e fora de tempo, porque sabe que é o único meio de alguém ter a vida eterna. Somente ouvindo o Evangelho, alguém se arrepende e crê. Ouvir qualquer outra coisa leva a pessoa ao inferno. Pregar o nome de Jesus é contra a cultura, é afronta ao pecador, é afronta aos poderes deste mundo, porque ele liberta cativos e oprimidos, presos a Satanás e as suas mentiras. É o evangelho da cruz, que Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho. Pregar isso pode parecer loucura para o mundo, mas para quem é salvo é o poder de Deus, que transforma pecadores em santos. Jesus disse então, pregar em seu nome, vai pregar o quê? Ele diz arrependimento, para a remissão dos pecados. Não é fazer qualquer outra coisa, não é se enfiar num monte de atividades sociais, políticas, ou de um amor vazio, não é anunciar as mentiras e as promessas mentirosas de tantos pregadores que você vê por aí. Porque a primeira mensagem de Jesus foi essa, o reino de Deus está próximo, está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus não muda. Não é essa mensagem adocicada que você está vendo por aí. Mas é uma mensagem que exige arrependimento, postura, tomada de atitude. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É a mensagem que o Senhor deu à sua igreja. E como eu disse, né, Satanás tem impedido por todas as maneiras, tem tentado dissuadir crentes de pregarem essa palavra, dizendo, olha, isso está ultrapassado, isso não funciona mais, o mundo mudou, nós somos modernos, vamos pregar outra coisa, vamos agradar as pessoas para elas virem para a igreja, vamos fazer aqui um culto mais leve, mais light, né? Ficar escutando o pastor pregar isso tudo aí. Vamos fazer um divertimento aqui, vamos pôr um monte de luz, né, pessoal? Fazer tudo um monte de coisa aqui para poder atrair. Mas, irmãos, a igreja
autêntica, fiel, que impactou o mundo. Não foi a igreja que se parecia com o mundo, mas foi a igreja que era diferente do mundo. Precisamos entender isso. Portanto, irmãos, um crente, uma igreja autêntica, ela jamais se afasta desta mensagem. Haja o que houver. Essa é a missão maior da igreja, fazer discípulos de Jesus em todas as nações da terra, ensinando a eles a verdade bíblica. E de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vocês têm, ou seja, ensinando a obedecê-los. Não é se meter em política, não é assumir lados, ou partidos, ou políticos da hora, ou assumir ideologias que aparentemente pregam amor, mas estão centradas no homem e não em Deus. A todas as nações, irmãos. Não importa o lugar, a época, o nível dos ouvintes, a mensagem de salvação alcança os eleitos aonde eles estiverem e como estiverem. É preciso pregar o evangelho da cruz até os confins da terra. Essa é a missão de um cristão autêntico. Ontem, hoje e até Jesus voltar. Portanto, a advertência de Jesus em seu sermão profético, para estarmos atentos, a fim de não sermos enganados pelos falsos profetas, pelas ideologias aparentemente muito lindas e bonitas, queriam surgir no final dos tempos, com tanto poder e influência. E aqui a gente entende essa palavra de Jesus, que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Não penso que ele vem vestido de Cristo, né? Como um Henri Cristo. Não vem, ele vem disfarçado. E vem para enganar. Mas a pressão vai ser tão grande, que Jesus disse, olha, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos de Deus. De tão grande será a pressão, irmãos, que precisamos nos preparar. Mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e não nos deixará ser enganados por nada. Um cristão autêntico, ele tem o Espírito. Jesus falou, soprou sobre eles o Espírito. Tem o poder do Espírito Santo para distinguir a verdade da mentira, para proclamar a verdade de todas as maneiras. Portanto, como eu disse no início, estejamos alertas, porque as decisões estão aí, cada vez mais se aproximando dos cristãos. Concluindo, irmãos, quanta diferença entre um cristão autêntico, que vive segundo a palavra de Deus, e aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, se deixam enganar por essas ideologias demoníacas do nosso tempo. Quanta diferença. Primeiro, um cristão autêntico ama a Deus sobre todas as coisas. Ama mais a Deus do que a sua própria vida. Ele tem a Bíblia como a revelação final de Deus, como a palavra inspirada de Deus, como a sua única regra de fé e prática. Em terceiro, ele prega o Evangelho. Vive esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por que o cristão faz essas coisas? Primeiro, porque ele é obediente a Deus. Ele obedece ao seu Senhor. Segundo, porque Jesus disse que, olha, vocês são testemunhas destas coisas. Se a gente crê que essa palavra é de Deus, que o que está escrito aqui é verdade, então você, eu, nós somos testemunhas
da morte de Jesus, da sua ressurreição. Nós já fomos alcançados pela sua graça, nós somos testemunhas de que isso é verdade. Que isso é verdade, Jesus é verdade, a morte dele na cruz é verdade, a ressurreição dele é verdade. E nós somos testemunhas, porque esse poder já alcançou a nossa vida, glória a Deus por isso. E em terceiro, ele faz isso porque ele é cheio do poder do Espírito Santo, né, que o capacita a ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Baseado em tudo isso, irmãos, que você ouviu nessa noite, você pode dizer que você é um cristão autêntico, que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento sobre todas as coisas. Como eu disse, até mesmo sobre a sua própria vida. E ama o próximo, independente de que ele seja, como você ama a si mesmo. Se você disser sim, glória a Deus por isso. Deus ama você de um modo especial. Mas vigia e ora. Agora, se você ainda não tem essa certeza, Deus está lhe dando oportunidade de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente. Mude a sua mente das coisas deste mundo, das ideologias que tentam criar aqui um mundo perfeito, melhor, achando que se fizer isso, fizer aquilo, esse mundo vai virar um paraíso. A Bíblia diz que não. Mude a sua mente. Volte-se para o Senhor Jesus. Deixe os caminhos tortuosos, mentirosos, daquilo que tem oferecido a você. Deixe de lado o brilho falso deste mundo que conduz à perdição eterna. E entre no único caminho que pode lhe conduzir à vida, que é Jesus, chamado Cristo. É isso que nós temos que fazer. E a decisão que nós precisamos tomar diante de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos abençoe. E nos guarde. Nestes dias tenebrosos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não pela minha palavra, mas a palavra do Senhor, ó Pai. Porque ela é viva, ela é poderosa. E eu mais uma vez suplico, ó Deus, que essa palavra seja aplicada pelo Teu Espírito Santo em cada coração, em cada mente que a ouviu nesta noite. De maneira, ó Pai, que nós possamos de fato sermos cristãos autênticos, que amam o Senhor sobre todas as coisas, que vivem segundo a Tua palavra e que anunciam este Evangelho a todas as nações, chamando-as ao arrependimento e à fé. Dá-nos esta graça. Dissemos assim como igreja. Dissemos assim, ó Deus, para a salvação de pecadores e a glória do Teu nome. E perdoa-nos, ó Pai, quando nós temos andado por outros caminhos, nos deixado ser atraídos pelo brilho falso deste mundo. Tem misericórdia e nos perdoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.